cabelo um pouco abaixo do ombro, meus cabelos são castanhos escuros, os meus olhos também são castanhos escuros. Eu estou vestindo um vestido azul com alguns detalhes. Eu estou esperando um neném. A minha pele, ela é morena clara. Eu estou usando um relógio na mão esquerda, pulseiras e anéis também na mão direita. E atrás de mim tem uma parede e eu estou ao lado do professor Júlio de matemática. Olá galera, eu sou o professor Júlio de matemática. Eu tenho cabelo louro, tô com um topete, usando óculos com aba branca, tô com uma blusa polo azul escuro e com um relógio no pulso esquerdo. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do nono ano. Agora a gente vai falar do vídeo 4, que vai tratar de estimativa de raízes quadradas. Bom, raiz quadrada exata de um número natural. Então, calcular a raiz quadrada exata é encontrar o valor do número natural que, multiplicado por ele mesmo, resulte no número dado. Então, vamos a um exemplo? Raiz de 1. Raiz de 1 é 1, pois 1 vezes 1 igual a 1. Raiz de 4. 2, pois 2 vezes 2 igual a 4. Raiz de 9. 3, pois 3 vezes 3 igual a 9. Raiz de 16, 4, pois 4 vezes 4, 16. Raiz de 25, 5, pois 5 vezes 5, 25. Aqui são só alguns exemplos para a gente perceber como que a gente pode encontrar a raiz quadrada. Agora, os números 1, 4, 9, 16 e 25 são alguns exemplos de quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? São números que temos como resposta exatas das raízes quadradas. Então, por exemplo, raiz de 100 igual a 10. Ou seja, 100 é um quadrado perfeito, pois 10 vezes 10 igual a 100. Então, agora a gente vai ver raízes quadradas não exatas por estimativa entre raízes. Bom, para isso a gente vai calcular a raiz de 30. Raiz de 30 não é exata, pois não existe um número que vezes ele mesmo seja exatamente igual a 30. Então, observe que a raiz de 30 está entre a raiz de 25 e a raiz de 36. Ou seja, a raiz de 30 está entre 5 e 6. Mas entre 5 e 6, a gente tem alguns números. 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8 ou 5,9. Então, a gente pode ir testando entre esses números e ver o que mais se aproxima. Então, por exemplo, se eu pegar o 5,1 ao quadrado, 5,1 vezes 5,1 dá 26,01. Se eu pegar o 5,2 e elevar ao quadrado, vai dar 27,04. Se eu pegar o 5,3 e elevar ao quadrado, eu vou ter 28,09. Se eu pegar o 5,4 e elevar ao quadrado, eu vou ter 29,16. E se eu pegar o 5,5 ao quadrado, eu vou ter 5,5 vezes 5,5, que dá 30,25. Observe que, então, a raiz de 30 vai estar entre esses valores, né? Entre 5,4 ou entre 5,5. Porque, no caso aqui do 5,5, já vai dar 30,25, já passou de 30. Então, como o 5,5 ao quadrado é maior que 30, a raiz quadrada de 30 vai estar entre 5,4 e 5,5. Logo, temos que a raiz de 30 vai ser aproximadamente 5,4. Vamos ver na calculadora como que ficaria? Então, olha, a gente tem raiz. Aqui, no caso dessa calculadora, primeiro a gente coloca o 30 e depois a gente usa o símbolo da raiz. Olha lá a raiz de 30. 5,4 e aí tem mais números adiante. Lembrando que não termina lá no
final, né? Onde tem 661. É porque ali é uma limitação da calculadora. Esses números continuam indefinidamente, né? É um número decimal não periódico. Continuando o nosso raciocínio, vocês viram que anteriormente a Vanessa apresentou alguns cálculos com uma calculadora com uma raiz. Só que as calculadoras, elas são diferentes, então a gente tem que ficar atento a isso. Existe aquela calculadora comum, de bolso, só que nessa calculadora, ó, não tem o símbolo da raiz. Então se você tentar tirar a raiz dela, não vai ter. Tem a calculadora mais moderna, que são calculadoras científicas, e o símbolo da raiz está escrito aqui. Se você identifica lá, está lá. Tem a calculadora do celular no sistema Android, só que quando você coloca a tela inicial da calculadora, ela não aparece a raiz ali. Você tem que puxar para o lado, colocar a calculadora no modo horizontal, para poder aparecer. Conforme a gente viu ali, o símbolo da raiz vai se encontrar ali. E tem a calculadora no sistema iOS, geralmente o iPhone. Só que a calculadora do iPhone, a raiz ela também aparece aqui nesse símbolo, só que o cálculo é um pouco diferente. Você tem que apertar o número e depois a raiz. Então, continuando aqui, vamos calcular algumas raízes com a calculadora. Então, vocês vão ver qual é a calculadora que vocês estão usando. Só que, atenção, apesar da calculadora trabalhar com os números reais, como a Vanessa comentou, ela tem uma casa limitada. Então, para esse caso, a gente vai usar as duas casas decimais. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vai dar um valor monstruoso. Olha, aqui não apareceu a reticência, porque a calculadora tem uma casa limitada, não vai aparecer reticência lá. Mas não interessa, apenas duas casas decimais. Vou cortar a restante das casas decimais, ficando apenas com duas. Então, eu vou ter ali aproximadamente 1,41. Raiz de 13. Se eu pegar a raiz de 13 na calculadora, vou encontrar esse decimal aqui. Não tem reticência no final na calculadora, porque a calculadora tem casa limitada. Me interessa o valor aproximado com duas casas decimais. Então, depois da vírgula, eu vou olhar duas casas decimais e cortar o restante. Então, raiz quadrada de 13 é aproximadamente 3,60. E raiz quadrada de menos 23. Se pegar a calculadora menos 23 e tirar a raiz, ela vai aparecer um erro, não tem resultado. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de números negativos, apenas dos valores positivos. Pode aparecer esse símbolo aqui que não existe, não tem, erro. Então, dependendo da calculadora, vai aparecer uma simbologia lá indicando que o resultado não existe. O resultado de raiz quadrada de número negativo. Vamos fazer essa atividade que está no caderno de atividade de vocês, é o exercício 5 da atividade 2. Presta atenção, porque está igualzinho que está no caderno de atividade de vocês. Ele fala o seguinte: os babilônicos talvez tenham usado a fórmula abaixo para obter aproximações interessantes de raízes quadradas. Hoje a gente quer calcular a raiz quadrada e pega a calculadora. Imagine antigamente que não tinha calculadora. Eles calculavam, só que eles calculavam de babilônicos usando essa fórmula. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B é aproximadamente A mais essa fração aqui, B sobre 2A. E o exercício ele pede o seguinte: se o A for 4/3, ou seja, um número racional, e B for 2/9, outro número racional, qual é a raiz aproximada usando a fórmula dos babilônicos? E aqui está a alternativa para a gente experimentar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a forma e vai substituir o A, que é 4/3 na forma, e o B, que é 2/9 na forma, para tentar descobrir quem é a alternativa correta. Vamos lá, galera? Então, eu peguei ali a forma. Se você reparar, eu coloquei até com cores diferentes para facilitar. O A representado de azul e o B de vermelho. Só que o A vale 4/3 e o B vale 2/9. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma fórmula, só que no lugar do A, eu botei o valor dele, 4/3. Como o A está ao quadrado, o 4/3 também está ao quadrado. Eu coloquei ele em parênteses, porque 4/3 ele pega dois algarismos, o 4 e o 3. Então, 4/3 ficou entre parênteses, está ao quadrado. Está somado com B, quem é o B? 2/9. Está lá, B é 2/9. Ele é aproximadamente o valor do A, que é 4/3, somado com... Na parte de cima eu tenho B, 2/9, e na parte de baixo eu tenho o dobro do A. Ou seja, o dobro do 4/3, que é o valor do A.
Ah, então a monstruosa, professor. Como que eu vou fazer aqui? Vamos analisar qual conta eu vou fazer primeiro? Bom, primeiro vocês vão dar preferência às potências, que no caso aqui 4t ao quadrado eu consigo resolver. O que é 4t ao quadrado? É 4t vezes 4t, ou seja, o quadrado de 4 e o quadrado do 3. O quadrado do 4 é 4 vezes 4, 16. E o quadrado do 3 é 3 vezes 3, que vai dar 9. Eu aproveitei nessa conta e eu fiz essa multiplicação aqui também. Eu tenho o dobro de 4/3. Então eu tenho o dobro do 4, 8, sobre 3. Então eu transformei essa potência em 16 nono e esse produto em 8/3. Nessa conta, o que eu consigo resolver ali? Eu posso tentar fazer essa soma dentro da raiz. E eu tenho aqui a soma de frações com o mesmo denominador. Como é que eu faço soma de frações com o mesmo denominador? Lembra? Eu vou repetir o denominador 9 e eu vou somar o numerador. 16 com 2, 18. Só que ali eu também tenho o seguinte, ó, no final eu tenho 2 nonos dividido por 8/3. Eu tenho divisão de frações. Como é que eu faço divisão de frações? Eu vou repetir a primeira fração, que é 2 nonos, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Em vez de colocar 8/3, vou colocar 3/8. Eu inverti. Agora eu tenho essa expressão. O que eu tenho aqui? 18 sobre 9 é a mesma coisa que 18 dividido por 9, que vai dar 2. E essa conta aqui, eu estou somando e multiplicando. Quem eu faço primeiro? A multiplicação. Como é que eu multiplico essas frações aqui? O de cima vezes o de cima, numerador com numerador, e o de baixo com o de baixo, denominador com denominador. Então, 4/3 eu vou repetir e vou fazer essa multiplicação. 2 vezes 3, 6, e 9 vezes 8, 72. Olha que está reduzindo a minha conta. Então, raiz quadrada de 2 é aproximadamente essa soma. Ah, mas aquela soma ali, eu tenho soma de frações com denominador diferente. O que eu posso tentar fazer ali? Transformar frações com o mesmo denominador. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Tirar o MC de 3 e 72. Mas como eu sei que 72 é múltiplo de 3, então isso quer dizer que um múltiplo comum de 3 e 72 é o próprio 72. Então eu vou pegar o 72 e dividir por 3, que vai dar 24. Vou pegar esse 24 e multiplicar com a parte de cima, com o numerador. 24 vezes 4, 96. Faço o mesmo na segunda fração. 72 dividido por 72 dá 1. Vou pegar esse 1 e multiplicar com a parte de cima. 1 vezes 6, 6. Aí eu tenho no final uma soma de frações com o mesmo denominador. Como é que eu faço? Eu vou repetir o denominador e vou somar a parte de cima normalmente. 96 com mais 6, 102. Ah, cheguei na minha resposta? Cheguei. Mas se eu for olhar nas alternativas, não tem essa possibilidade. Por quê? Porque o resultado dessa fração está na fração irredutível. Está na fração mais simples possível, simplificar. Então eu vou olhar aqui. Tanto 102 quanto 72 eles são números pares. Então quer dizer que eu posso dividir ele por 2. Mas 102 e 72 também dá para dividir por 3. Bom, se ele dá para dividir por 2, eu também consigo dividir por 3, então quer dizer que eu posso dividir por 6 direto. Então eu vou dividir por 6 tanto em cima quanto embaixo. E se eu dividir 102 por 6, vai dar 17. E se eu dividir 72 por 6, vai dar 12. Então, raiz quadrada de 2, pelo método lá do babilônico, é aproximadamente 17 sobre 12º. Tem essa alternativa lá? Tem. É a letra A. Então, marca a letra A, você já acertou essa questão. Agora que vocês viram, vamos praticar? Vamos. Vamos ver na caderno de atividade de vocês do 9º ano e façam a atividade 7 e 12. Qualquer dúvida, pergunta o professor de vocês. E eu vejo vocês até no próximo vídeo.